Olá, está começando mais um Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que está nos acompanhando e também nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. E o Unifra Entrevista desta semana fala sobre a criação do curso de Tecnologia em Jogos Digitais por parte do Centro Universitário Franciscano. O convidado do Unifra Entrevista desta semana é o professor do curso de jornalismo aqui da Unifra, Yuri Lamel. Professor Yuri, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao programa Unifra Entrevista. Muito obrigado também por ter esse espaço para explicar para o público o que é este curso. Perfeito. Professor, por que os jogos digitais ganharam espaço nos cursos de graduação nas instituições de ensino superior aqui no Brasil? Isso é algo bem recente, é questão de 2, 3 anos, talvez, um pouquinho mais, né? Mas por que eles ganharam espaço nas graduações nessas instituições de ensino superior, né? Na academia, exato. Ok, pois é, as pessoas elas acham um pouco estranho isso, né? Ah, mas jogo não é uma brincadeira, né? Por que está na academia? Na verdade, o jogo, ele é só um dos vários produtos de entretenimento que nós temos aí, né? E os produtos de entretenimento, eles criam indústrias na cultura. E são indústrias que movimentam muitos recursos, muito dinheiro, muitos profissionais e gera não só dinheiro, mas também conhecimento. Então é natural que a academia, uma hora, abraçasse, né, esse tipo de produto cultural. No início do século passado, nós tínhamos aí, o produto cultural que dominava eram os livros, né, era a literatura. E logo em seguida surgiram faculdades para aprender a escrever, para escritores. Depois surgiu o cinema, a televisão, o rádio, e para cada um desses produtos foram surgindo também cursos de graduação, né? Nós temos cursos de graduação em cinema há muitas décadas. O fato é que para essa geração atual dos computadores, da internet, né? Para essa geração atual, o principal produto de entretenimento são os jogos, né? Os jogos eles não estão substituindo o cinema, o TV e rádio, não é isso. Eles estão ocupando um espaço, né? E esse espaço que está sendo ocupado pelos jogos, ele está crescendo muito. Tanto é que nos últimos anos se fala bastante, né, que a indústria dos games, ela está tão grande que ela chegou a passar a indústria cinematográfica, em termos financeiros, econômicos, né? Então aí é uma indústria cultural que tem muito dinheiro e que vai crescer ainda mais. Está crescendo ainda. Pois então, professor, como é o mercado de trabalho, assim, de quem desenvolve jogos digitais no Brasil? Nem vou entrar no mérito, na questão de que a pessoa vai encontrar trabalho fácil ou vai conseguir a inserção no mercado de trabalho, mas é um mercado de trabalho competitivo, é um mercado de trabalho exigente, é um mercado de trabalho lucrativo? Entendi. Os jogos, o Brasil ele é um dos maiores mercados consumidores de jogos no mundo, né? Os brasileiros são os que mais jogam no mundo. Agora, o mercado do Brasil ainda está se desenvolvendo, ainda está maturando, né? Então o mercado não é ainda tão grande no Brasil, mas ele está crescendo, isso que é importante, né? Ele cresce a um ritmo bem interessante e esse crescimento indica que ele vai estar num tamanho bastante satisfatório daqui a poucos anos. Então, olhando para o futuro, né, olhando para os próximos anos, o que a Unifra fez? A Unifra resolveu criar um curso nesta área, porque nós sabemos que o aluno que entrar agora, daqui a alguns anos, quando ele se formar, o mercado vai estar ainda maior. Então, sobre o mercado, ele está crescendo bastante. E eu tenho certeza que daqui a uns 5, 6 anos o Brasil vai ser não só um dos maiores consumidores, mas também um dos maiores produtores. Sim. O caminho mais seguro hoje, então, para quem quer desenvolver jogos eletrônicos, professor, é buscar conhecimento a partir de uma graduação? Eu acredito que sim, porque nós temos outros tipos de cursos de jogos aí no Brasil. Temos desde cursos rápidos, de semanas, até cursos de especialização, pós-graduação, né? O interessante do curso de graduação, tecnólogo, é que ele tem mais tempo e tem mais espaço para integrar disciplinas de outras áreas, porque o jogo é um produto muito interdisciplinar, né? Então, quando nós temos uma graduação com 3 anos, como é o nosso caso, a gente consegue trazer disciplinas de vários cursos diferentes, da computação, os cursos relacionados à arte, a design, né? Os cursos relacionados à comunicação, cursos relacionados à produção literária, inclusive, cursos relacionados à administração, à gestão. Então, a graduação acho que é interessante por isso, né? É um conhecimento interdisciplinar para fazer um produto interdisciplinar. Daí, então, a Unifra ter pego essa estrada aí, professor, e criar o curso de jogos digitais. Exatamente. Só antes de falar sobre o curso mesmo aqui na Unifra, é também interessante falar sobre mais uma coisa sobre o mercado.
a gente pensa em jogos digitais, a gente logo já pensa no mercado de jogos, que é um mercado que está crescendo. Mas é interessante saber que se o aluno sabe, o estudante, né, ele se forma e sabe fazer um jogo, ele pode atuar em diversos mercados além do mercado de jogos. Porque o jogo, o que é? É um produto multimídia e interativo. E o produto multimídia e interativo, para se transformar em jogo, ele só precisa de mais uma coisinha, que é o quê? É ter um objetivo ali. Um objetivo que traz o interesse do jogador em terminar aquele jogo, né? E de preferência de maneira divertida. Mas a parte multimídia interativa, aquela parte que é a base do jogo, ela pode ser aplicada para diversos mercados, inclusive para o educacional. Porque com multimídia interativa, né, por exemplo, uma animação com possibilidade de clique, de interação, uma multimídia interativa ela pode ser aplicada para ensinar coisas na universidade, nas escolas. Serve, por exemplo, assim, para capacitações de maneira geral. Eu posso capacitar, por exemplo, futuros motoristas com um joguinho sobre direção. Eu posso capacitar futuros médicos com um joguinho sobre cirurgia, por exemplo, ou dentistas com uma animação mostrando como é que se faz uma operação no dente. Então, qualquer tipo de mercado que trabalhe com multimídia, com informação multimídia e com interação, pode vir a receber serviços, né, de um tecnólogo em jogos digitais. Sim, bom. Com todos esses conceitos aí, professor, essas ideias, a Unifra decidiu criar, então, o curso, né, o curso de tecnologia em jogos digitais, né? Vão ser, assim, são 40 vagas para o vestibular agora, vestibular de inverno, né? Qual é a duração dele, professor, e que tipos de disciplinas, por exemplo, os alunos, né, os aprovados no vestibular de inverno vão encontrar nesse curso? Ok. Ele é um curso de graduação, mas ele é um tecnólogo. O tecnólogo geralmente é uma graduação um pouquinho menor que o bacharelado, né? E a licenciatura são 3 anos, 6 semestres, né? E as disciplinas, isso é uma coisa bem legal desse curso. O curso ele tem uma organização curricular, uma matriz curricular um pouquinho diferente, porque ela é organizada em eixos, né? Nós temos aí 5 principais eixos e as disciplinas se organizam a partir desses eixos. O principal eixo, ou o eixo inicial, é um eixo chamado Game Design, que é o relacionado a jogo mesmo. É onde a gente aprende, por exemplo, a criar estratégias para jogos, os objetivos, as dinâmicas, como que o jogo vai ser, como que eu vou chegar até o objetivo, quais objetivos eu vou ter, como é que vai ser a construção da fase do jogo, né? Enfim, é aquela parte mais da estratégia. Depois nós temos um eixo que é o eixo tecnológico, é o eixo que envolve toda a parte ferramental da tecnologia. Ali o aluno vai aprender a programar, por exemplo. Então, é como se fosse um mini cientista da computação ali. Sim. Tanto é que nós temos muitas disciplinas que são de lá, que os professores de lá vão ensinar aqui, né? Depois nós temos o eixo artístico, é o eixo que envolve a parte de design, de arte, a parte visual. Ali a gente vai aprender, por exemplo, os princípios do design, o design industrial e também o design mais focado, a produção artística mais focada para a parte bem artística mesmo. Por exemplo, como criar narrativas, como criar personagens, né? Como criar ambientes e aí vai. Depois nós temos 2 eixos muito importantes. Um que permeia todo o curso, que é o humanístico, que são todas as disciplinas relacionadas à parte ética e humana, né? E tem a parte de gestão, que é mais para o final do curso, que é a parte que a gente trabalha com empreendedorismo, com a parte que a gente trabalha com a gestão de agências de produção de jogos, né? Ou, enfim, para quem quer gerenciar uma equipe, por exemplo, essas disciplinas elas vão ser bem importantes. Então, esses 5 eixos, eles se integram, né, para formar um profissional bem interdisciplinar no final. Eu fico curioso, professor, para tentar imaginar o trabalho final de graduação, por exemplo, de quem vai passar por isso aí. Muito provavelmente o acadêmico, né, ele vai ter que criar um jogo daqui a pouco, um sistema, alguma coisa, é isso? Exato. Na verdade, mais do que isso, a gente não queria assim, fazer um curso todo teórico e no final um produto. A gente quer que eles produzam vários jogos no decorrer do curso para poder criar um portfólio, né? Para chegar no final do curso e chegar para um possível empregador e falar, ó, eu tenho 5, 6, 7 jogos que eu produzi aí, tá? Bem, por isso que nós pensamos no seguinte, nós temos no decorrer do curso 2 disciplinas chamado Projeto Integrador em Jogos, é o PIJ, PIJ 1 e PIJ 2. Em cada um desses PIJ, eles vão ter a orientação do professor, ou seja, não é uma aula assim tradicional, onde senta na classe e olha para o professor. Não,
vai formar um grupo de alunos e aí esse grupo vai ter uma dinâmica de orientação com o professor, ou seja, esse grupo vai ter muita autonomia para se encontrar fora da aula e nos laboratórios, e o objetivo da disciplina é, no final dela, o grupo criar um jogo real, um jogo que funcione de fato. E o PIG 1 e o PIG 2, cada um tem um objetivo específico. No PIG 1 tem que ser um jogo que nós chamamos de serious game, jogo sério, né? É aquele jogo que o entretenimento pode estar presente, mas não é o principal. O principal do jogo é trazer alguma questão séria para a sociedade e a partir desse jogo o jogador tem que entender uma situação séria, por exemplo assim, sei lá, temos aí o problema da Zika vírus, por exemplo, a gente pode fazer um jogo relacionado a Zika vírus e conscientizar as pessoas sobre como evitar, né, a Zika. O PIG 2 é parecido, mas em vez de ser serious game, a ideia é um jogo educativo. É bem parecido com o serious game, mas a diferença do jogo educativo tem uma pequena diferença, é que é um produto que é aplicável em salas de aula, tá? Então eles vão ter que fazer um jogo que ajude os professores da educação básica do Brasil a ensinar algum tipo de conteúdo, tá? O PIG 1, que é o jogo sério, ele tem que resolver um problema da cidade, aqui da região central do estado, né? O PIG 2, ele tem que resolver um problema da educação no Brasil inteiro, que pode ser aplicado em qualquer lugar do Brasil. E para fazer o PIG 2, eles vão ter que se associar aí com algum professor da instituição. Isso que é o legal. Esse professor vai ser um co-orientador, digamos assim. Legal isso porque quem está acompanhando o Unifra Entrevista, pensa em fazer vestibular e porventura for aprovado, né, já vai se preparando porque o professor Yuri já adiantou e muito aí o que o aluno, o aprovado no vestibular, vai encontrar no novo curso aqui do Centro Universitário Franciscano. O Unifra Entrevista agora vai fazer um intervalo para você dar uma respirada aí, ir no banheiro rápido, voltar ou chegar em casa se você porventura está em deslocamento e tudo mais. E na sequência a gente volta então para falar mais sobre este novo curso de Tecnologia em Jogos Digitais criado e que vai ser oferecido no vestibular de inverno aqui do Centro Universitário Franciscano. Nós já voltamos. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre um novo curso oferecido pelo Centro Universitário Franciscano no vestibular de inverno, que é o curso de Tecnologia em Jogos Digitais. Para falar sobre este assunto, nós recebemos como convidado aqui do programa o professor Yuri Lamel, que é professor do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir falar sobre esse novo curso aí da Unifra. Um profissional que vai trabalhar nessa área, professor, o que ele precisa ter de destaque num mercado que, se não é já tão concorrido, vai se transformar num mercado cada vez mais concorrido, cada vez mais exigente, cada vez mais, assim, eu diria, de um profissional gabaritado e capacitado de conhecimento para criar jogos? Ok. Como eu falei antes, é um curso bem interdisciplinar, então isso depende muito de qual caminho, dentro desse mercado, né, qual caminho o estudante vai querer seguir. Como assim? Ele pode, por exemplo, focar as suas habilidades, o seu tempo, em um dos vários eixos que tem dentro desse setor de produção. É claro que o aluno que participar desse curso, ele vai ter que completar disciplinas de todos os eixos, todos os 5 eixos. Mas o interessante é que ele vai poder escolher um dos eixos para focar, para fazer mais disciplinas daquele eixo. Por que isso? Porque as pessoas elas têm naturalmente algumas habilidades, né? Aptidões, exatamente. Então, por exemplo, digamos que eu gosto muito da parte artística, eu quero criar histórias para os jogos, eu quero criar narrativas e personagens.
não sou muito da programação, não sou muito do empreendedorismo. Eu posso focar mais nessas disciplinas, eu posso fazer mais disciplinas optativas deste eixo, né? E aí, este aluno que escolheu esse eixo, ele vai ter que ter, aí sim, algumas preocupações especiais. Ele vai ter que desenvolver mais habilidades e competências nessa área. Então, para cada um dos eixos, eu falaria o seguinte: para quem for trabalhar com a parte artística, principalmente, acho que tem que saber o quê? Tem que saber, por exemplo, bastante sobre os movimentos artísticos, sobre as tendências na parte de arte e design. Sugiro, por exemplo, assim, gostar de assistir filmes de várias épocas, de vários diretores, de vários movimentos, né? Enfim, conhecer a produção artística de maneira geral, porque aí a gente consegue criar inspiração para desenvolver, né, essa produção artística. Para quem for trabalhar com a parte de Esporte, por exemplo. Pode ser também, com certeza, com certeza. A parte do tecnológico, o eixo tecnológico, tem que ser aquela pessoa que está por dentro de tudo que é novidade, né? Tem que saber quais são os novos equipamentos que surgiram, aí, as novas plataformas, por exemplo, quais tecnologias está se usando, mas a tendência é parar de se usar nos próximos anos para poder ter outra tecnologia. A gente tem que estar ligado nessas coisas, né? Porque não adianta eu me especializar numa tecnologia que daqui a 2, 3 anos já não vai passar a não ser mais utilizada, por exemplo, né? Para quem trabalha com aquele eixo mais básico, que é o game design, é importante falar que game design não significa a parte de design artística. Game design é o termo usado para o desenvolvimento de jogo mesmo, tá? É a parte de design de jogos no sentido de criar as estratégias, as dinâmicas, né, do jogo. Estes eu sugiro fortemente jogar, né? Jogar tudo que é tipo de jogo. Porque assim como no cinema e na literatura, dentro dos jogos nós também temos gêneros, né, de jogos, para tudo que é gosto, para tudo que é tipo de público. Então jogue esses jogos, entenda qual é o forte de cada um desses tipos de jogos. Tem jogo de ação, onde há mais movimentação, tem jogo de estratégia, tem vários tipos de estratégia, né? Então sugiro jogar bastante. Para quem for trabalhar mais com a parte de gestão, eu sugiro entender como é que funcionam as startups, que são essas empresas que surgem pequenininha e a ideia é elas crescerem rapidamente, né? São empresas que geralmente iniciam no fundo de quintal e daqui a 3, 4 anos são vendidas por milhões ou até bilhões de dólares. Tenta compreender como elas funcionam, principalmente em algumas áreas do mundo, por exemplo, na Califórnia, né? E a parte humanística, eu não vou sugerir nada para ninguém, sabe por quê? Nada em especial, porque ninguém vai escolher humanística, porque todo mundo vai seguir essa área, né? A parte humanística tem que ser obrigatoriamente algo importante para todos os eixos, né? Então, eu sugiro, na verdade, para todos os eixos, seria o mais ético possível. E não adianta nada saber fazer um jogo muito bom se não for um jogo que colabora de uma forma positiva para a sociedade. Sim. Vale lembrar também, professor, que é um mercado que envolve milhões, daqui a pouco até bilhões. Eu não sei se coloca de reais, de dólares. No mundo é bilhões de dólares. Bilhões de dólares, né? Sim. O aluno que daqui a pouco fizer boa parte do curso, boa parte da graduação aí, daqui a pouco já pode conseguir por exemplo, um estágio, alguma coisa assim. A ideia é essa também, de rapidamente que ele já possa conseguir um estágio ainda durante a graduação? É assim, a ideia é que daqui a algum tempo nós possamos trazer professores até de fora da cidade, professores que estejam em polos de produção de jogos, né? Nem que sejam para uma colaboração, para alguma palestra. E a ideia é se aproximar desses polos. E por que isso? Porque a gente quer se aproximar desses polos e, se possível, enviar alunos para esses polos, né? Então essa é a ideia. E eu sugiro não só para o aluno do curso de jogos, mas para qualquer aluno. Quando estiver finalizando o curso, quando tiver 70% do curso pronto, mais ou menos, comece a se aproximar aí de um setor de produção na sua área. Não necessariamente no mercado privado, pode ser até no estado, pode ser numa escola pública, não sei. Mas se aproxime de um setor que produza, que pratique, né, a sua área de atuação. Essa é uma sugestão geral para todos os alunos. Sim, sim. Quando o professor cita polos, né? Nós temos aqui já no Rio Grande do Sul, isso é mais em nível de Brasil, professor? Assim, em Porto Alegre nós temos um polo que está se desenvolvendo, bem interessante. Nós temos lá uma empresa que já fez jogos de sucesso mundial, inclusive. Inclusive, no passado, essa empresa de Porto Alegre, ela ganhou prêmios mundiais com jogos que eles estão produzindo. Aqui em Santa Maria nós não temos exatamente um polo, mas nós temos aí algumas pequenas empresas que já tiveram um bom sucesso em produção de jogos. Inclusive tem uma
que eu conheço o pessoal que trabalha nessa empresa da cidade, que eles fizeram jogos para diversos países, inclusive. O diretor dessa empresa, que é daqui de Santa Maria, ele vive viajando para os Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente percebe assim que, embora o polo ainda seja pequeno aqui no estado, essas pequenas empresas conseguem escoar sua produção para vários países. Isso que é o legal. A gente não precisa necessariamente ter um polo local para conseguir fazer grandes negócios, porque os jogos eles têm essa característica de ser 100% digital. Ao contrário do cinema. O cinema, por exemplo, a gente precisa ter uma produção física local, a gente tem a câmera, a gente tem o cenário físico, o ator físico, né? E então por isso que é importante para o cinema ter um polo local. Nos jogos não, se a gente precisar, por exemplo, de um ilustrador específico que não tem na região, a gente pode contratar via internet alguém lá da Ásia, por exemplo, por que não, né? Então isso que é interessante, a gente tem um polo então surgindo, tá? Mas por mais que não seja um polo maduro, qualquer um pode criar uma startup e fazer negócios aí no mundo inteiro. Para quem quiser seguir a carreira acadêmica, professor, pós esse curso, buscando uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a área, há caminho? Sim, claro, a instituição pretende no futuro né, expandir aí seus cursos nesta área. Enquanto nós não temos, eu sugiro aos nossos estudantes seguir aí faculdades da Grande Porto Alegre. Ali, não só em Porto Alegre, mas em toda a região de Porto Alegre nós encontramos já cursos de pós-graduação ali. Temos cursos de especialização em jogos, inclusive, não são só cursos rápidos de capacitação. É especialização em jogos. Então, sim, a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul. Em São Paulo certamente tem, né? A região sudeste certamente também tem. Tá certo. A gente conversou então aí com o professor Yuri Lamel, professor do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano, mas que está por trás de todo esse processo, toda a criação do curso de tecnologia em jogos digitais. Professor Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Unifra Entrevista, e a gente desde já torce por um sucesso desse curso, né? Obrigado, com certeza. Lembrando então, 40 vagas esse curso vai oferecer no vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano, vestibular que ocorre no dia 16 de junho, prova, né, da 1h30 às 5h30 da tarde, já em breve aí você pode acompanhar também e buscar a inscrição para o vestibular. O Unifra Entrevista volta na próxima semana com um novo assunto, você pode acompanhar o programa não só aqui no canal 15 da NET, mas também nas suas reprises e no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Nós voltamos na próxima semana, um grande abraço a todos e até lá!